Vamos continuar o nosso assunto sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Sobre as negociações. Em 28 de fevereiro, negociadores ucranianos e russos começaram a realizar rodadas de negociações na Bielorrússia para alcançar um cessar-fogo e implementar corredores humanitários para a evacuação de civis. Após 3 rodadas de discussões, nenhum acordo foi firmado. Em 5 de março, o primeiro-ministro israelense Bennett viajou a Moscou, onde participou de uma reunião Putin, que durou 3 horas. Depois, Bennett viajou até a Alemanha, onde se reuniu com o chanceler alemão Scholz. As viagens ocorreram com conhecimento prévio de Zelensky, que já havia pedido ajuda de Israel para mediar o conflito, como também solicitou apoio dos Estados Unidos e França. Em 7 de março, como condição para acabar com a operação militar, o Kremlin listou 3 demandas: a neutralidade da Ucrânia, o reconhecimento da Península da Crimeia como território russo, que foi anexado pela Rússia em 2014, reconhecimento das repúblicas de Donetsk e Luhansk como estados independentes de jure, com base no direito de autodeterminação dos povos. Conflito que começou em 24 de fevereiro com a invasão militar em larga escala contra a Ucrânia. País vizinho a sudoeste marcado com uma escalada acentuada por um conflito que começou desde 2014. Vários analistas chamaram a invasão de maior invasão militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Após a Revolução da Dignidade na Ucrânia em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, enquanto as forças separatistas, apoiadas pelo governo russo, tomaram parte da região de Donbas, no sudeste da Ucrânia. Desde o início de 2021, um acúmulo de presença militar russa ocorreu ao longo da fronteira Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos e outros países acusaram a Rússia de planejar a invasão da Ucrânia, embora as autoridades russas repetidamente negassem que tinha essa intenção. Durante a crise, o presidente russo Vladimir Putin descreveu a ampliação da OTAN após 97 como uma ameaça à segurança de seu país, uma afirmação de que a OTAN rejeita. Exigiu que a Ucrânia fosse permanentemente impedida de ingressar na OTAN. Putin também expressou opiniões irredentistas russas, que questionam o direito de existir da Ucrânia. Antes da invasão, tenta fornecer caso bello. Putin acusa a Ucrânia de cometer genocídio contra seus cidadãos que falam russo e que foi amplamente descrito como falso e infundado. Em 21 de fevereiro de 2022, Putin reconheceu a República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk, 2 regiões autoproclamadas como Estado que controlado por separatistas pró-Rússia em Donbas. No dia seguinte, o Conselho de Federação da Rússia autorizou por unanimidade o uso de força militar e as tropas russas entraram em ambos os territórios. Em 24 de fevereiro, Putin anunciou uma operação militar especial, supostamente para desmilitarizar a Ucrânia. Minuto depois, mísseis atingiram locais em todo o território ucraniano, incluindo Kiev, a capital. A Guarda de Fronteira ucraniana relatou ataques a postos fronteiriços com a Rússia e Bielorrússia. Pouco depois, as forças terrestres russas entraram na Ucrânia. O presidente ucraniano Zelensky promulgou a lei marcial e clamou por uma mobilização geral no país. A invasão recebeu ampla condenação da comunidade internacional, incluindo novas sanções impostas à Rússia, o que começou a desencadear uma crise financeira no país. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 1 milhão de ucranianos fugiram de seu país durante a primeira semana de invasão. Protestos globais ocorreram contra a invasão, enquanto que protestos aconteciam na Rússia foram respondidos com prisões em massa e o governo russo aumentou significativamente a repressão à mídia independente. Um grande número de empresas iniciou um boicote à Rússia e à Bielorrússia. Vários estados forneceram ajuda humanitária e militar à Ucrânia. Em resposta à ajuda militar, Putin colocou as forças nucleares da Rússia em alerta máximo, aumentando as tensões com o Ocidente, enquanto levantava a possibilidade de escalada para uma guerra nuclear.
Sobre as sanções, em 25 de fevereiro o Reino Unido proibiu os russos do transporte aéreo. Mas vamos ao impacto econômico, já que falamos sobre a aviação russa junto com a aviação do mundo, agora vamos falar do impacto econômico. Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, alertou que o conflito representa um risco econômico para a região e para o mundo. Apesar das sanções internacionais sem precedente contra a Rússia, os pagamentos por matéria-prima energética foram amplamente poupados dessa medida, assim como o fornecimento de alimentos devido ao potencial impacto nos preços mundiais do alimento. A Rússia e a Ucrânia são os principais produtores de trigo, que é exportado através do Estreito de Bósforo para os países do Mediterrâneo e do norte da África. As sanções econômicas afetaram a Rússia desde o primeiro dia da invasão, com o mercado de ações caindo 39%, com queda semelhante no dia seguinte. O rublo russo também caiu para o mínimo recorde, com os russos correndo para trocar dinheiro. As bolsas de valores em Moscou e São Petersburgo foram suspensas até pelo menos 9 de março, fechamento mais longo da história da Federação Russa. Em 26 de fevereiro, a Global Rating rebaixou a classificação de crédito do governo russo para lixo, fazendo com que os fundos que exigem título com grau de investimento despejassem a dívida russa, dificultando muito mais empréstimo para a Rússia. Como resultado da invasão, o preço do petróleo Brent subiu acima de $100 o barril pela primeira vez desde 2014. A invasão ameaçou o fornecimento de energia da Rússia para a Europa e pode impactar os fluxos através de gasoduto como Nord Stream, fazendo com que os países europeus busquem diversificar suas rotas de fornecimento de energia. Os analistas disseram que, dependendo do cenário do preço do petróleo, os preços de petróleo só podem subir para 125 ou 185 dólares o barril. Os preços do trigo atingiram seu preço mais alto desde 2008 em resposta ao ataque. Na época da invasão, a Ucrânia era o quarto maior exportador de milho e trigo e o maior exportador mundial de óleo de girassol. Com a Rússia e a Ucrânia exportando junto a 29% da oferta mundial, atingiu seu maior preço mais alto desde 2012, com os preços de milho e de soja também em alta. O presidente da American Bargains Associação alertou que o preço de qualquer coisa feita com grão começaria a subir, pois todos os mercados de grãos estão relacionados. Em 4 de março de 2022, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação informou que o índice mundial de preços de alimentos atingiu um recorde histórico em fevereiro, registrando um aumento de 24% ao ano. A maioria dos dados do relatório de fevereiro foi compilado antes do ataque, mas analistas disseram que um conflito prolongado pode ter um grande impacto nas exportações de grãos. O economista-chefe agrícola Eros Fargo afirmou que a Ucrânia provavelmente seria severamente limitada em sua capacidade de plantar na primavera de 2022 e perderia um ano agrícola, enquanto o embargo às colheitas russas criaria mais inflação nos preços dos alimentos. A recuperação da capacidade de produção agrícola pode levar anos, mesmo depois que o combate parar. O preço crescente do trigo restante do conflito pressionaram países como o Egito, que são altamente dependentes das exportações russas e ucranianas de trigo, e provocaram temores de agitação social. Em 24 de fevereiro, a China anunciou que retiraria todas as restrições do trigo russo, no que South China Morning chamou de potencial salva-vidas para a economia russa. Ainda vamos ouvir muito sobre esse conflito. Esperamos que haja um acordo de paz para todos. As consequências dessa guerra vão continuar. E o conteúdo sobre essa guerra também deverá continuar em colocação nas redes. Será um assunto para ser estudado e para ser relatado, para que se faça um relatório em cima disso. Então vamos continuar estudando sobre a temática e vamos continuar aprofundando mais para as próximas ações de estudo. Até o nosso próximo vídeo.